capítulo 6, versos 45 a 52, e João, capítulo 6, versos 14 a 21. Sentado na relvosa planície, ao crepúsculo de uma tarde de primavera, comeu o povo do alimento que Cristo provera. As palavras por ele ouvidas naquele dia soaram-lhes aos ouvidos como a voz de Deus. As obras de cura que presenciaram eram tais que só o poder divino as poderia realizar. Mas o milagre dos pães tocou a todos naquela vasta multidão. Todos participaram de seus benefícios. Nos dias de Moisés, Deus alimentara Israel com o maná no deserto. E quem era este que os alimentara naquele dia, senão aquele de quem Moisés tinha profetizado? Poder algum humano poderia criar, de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, alimento bastante para saciar milhares de criaturas famintas? E disseram uns aos outros: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Durante todo o dia essa convicção se robustecera. Aquele ato, que tudo coroou, é a afirmação de que o longamente esperado libertador se acha entre eles. As esperanças do povo vão subindo de ponto. É este aquele que há de tornar a Judéia um paraíso terrestre, uma terra que mana leite e mel. Pode satisfazer todo desejo, pode derribar o poder dos odiados romanos, pode libertar Judá e Jerusalém, pode curar os soldados feridos na batalha, abastecer exércitos inteiros de alimento, conquistar as nações e dar a Israel o domínio longamente ambicionado. Em seu entusiasmo, o povo estava disposto a coroá-lo imediatamente rei. Veem que ele não faz nenhum esforço para atrair a atenção ou conquistar honras para si. A esse respeito, difere essencialmente dos sacerdotes e principais e temem que não venha nunca a reclamar seus direitos ao trono de Davi. Consultando-o entre si, concordaram em apoderar-se dele por força e proclamá-lo rei de Israel. Os discípulos unem-se à multidão em declarar que o trono de Davi é a legítima herança de seu mestre. É a modéstia de Cristo, dizem, que o faz recusar essa honra. Que o povo exalte seu libertador. Que os arrogantes sacerdotes e principais sejam forçados a honrar aquele que vem revestido de autoridade divina. Tomam ansiosamente providências para executar seu desígnio, mas Jesus vê o que está em andamento e compreende, como eles não o podem fazer, o resultado desse movimento. Mesmo então, estavam os sacerdotes e principais a lhe buscar a vida. Acusavam-no de desviar deles o povo. Violência e insurreição seguir-se-iam a qualquer esforço para o colocar no trono e prejudicar-se-ia a obra do reino espiritual. O plano deveria ser impedido sem demora. Chamando os discípulos, Jesus ordena-lhes que tomem o barco e voltem imediatamente para Cafarnaum, deixando-o para despedir a multidão. Nunca dantes uma ordem de Cristo parecera tão impossível de cumprir. Os discípulos haviam de há muito esperado um movimento popular para colocar Jesus no trono. Não podiam suportar a ideia de que todo esse entusiasmo viesse a dar em nada. As multidões que estavam congregando para assistir à Páscoa achavam-se ansiosas por ver o novo profeta. A seus seguidores, esta se afigurava a oportunidade áurea de estabelecer seu amado mestre no trono de Israel. No ardor dessa nova ambição, duro lhes era afastar-se e deixarem Jesus sozinho naquela desolada praia. Protestaram contra essa medida, mas Jesus falou então com uma autoridade que nunca dantes assumira para com eles. Sabiam que seria inútil qualquer oposição de sua parte e, silenciosos,
dirigiram-se para o mar. Cristo manda então à massa que se disperse, e tão incisiva é sua maneira que não lhe ousam desobedecer. As palavras de exaltação e louvor morrem-lhes nos lábios. No próprio ato de avançar para dele se apoderarem, são-lhes detidos os passos e o alegre e ansioso olhar amortece-lhes no semblante. Há naquela multidão homens de espírito vigoroso e firme determinação. O régio porte de Jesus, porém, e suas breves e serenas palavras de ordem aquietam o tumulto, frustrando-lhes os desígnios. Nele reconhecem poder superior a toda terrena autoridade e, sem uma réplica, submetem-se. Quando a sós, Jesus subiu ao monte para orar à parte. Durante horas continuou a suplicar perante Deus. Não por si mesmo, mas pelos homens eram aquelas orações. Rogava poder para revelar aos mesmos o divino caráter de sua missão, a fim de que Satanás não lhes cegasse o entendimento e pervertesse o juízo. O Salvador sabia que seus dias de ministério pessoal na terra em breve chegariam ao termo e que poucos o receberiam como seu Redentor. Em angústia e lutas de alma, orava pelos discípulos. Haviam de ser duramente provados. Suas esperanças, tão longamente acariciadas, baseadas numa ilusão popular, haviam de lhes trazer a mais dolorosa e humilhante decepção. Em lugar de sua exaltação ao trono de Davi, haveriam de testemunhar-lhe a crucifixão. Essa deveria, na verdade, ser sua coroação. No entanto, não o percebiam e, em consequência, grandes seriam as tentações a sobrevir-lhes, as quais difícil lhe seria reconhecer como tentações. Sem o Espírito Santo para iluminar a mente e ampliar a compreensão, a fé dos discípulos faleceria. Penoso era a Jesus ver que o conceito deles quanto a seu reino se limitasse a tão grande parte ao engrandecimento e honra mundanos. Oprimia-o o peso da preocupação por eles e derramava suas súplicas com acerba angústia e lágrimas. Os discípulos não partiram imediatamente, segundo as instruções de Jesus. Esperaram algum tempo, na expectativa de que ele se lhes viesse juntar. Ao verem, porém, que as trevas se adensavam rapidamente, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. Com o coração insatisfeito, deixaram a Jesus, mais impacientes com ele do que nunca, desde que o tinham reconhecido como seu Senhor. Murmuravam por não lhes haver sido permitido proclamá-lo rei. Exprobravam-se a si mesmos por se terem tão prontamente submetido às suas ordens. Raciocinavam que houvessem sido mais persistentes e teriam, talvez, conseguido o seu desígnio. A incredulidade se estava apoderando de seu espírito e coração. Cegava-os o amor da honra. Sabiam que Jesus era odiado pelos fariseus e estavam ansiosos por vê-lo exaltado como pensavam que devia ser. Estarem ligados a um mestre que podia operar tão grandes milagres e ainda serem injuriados como enganadores era provação que mal podiam suportar. Deveriam ser sempre considerados seguidores de um falso profeta? Não haveria Cristo nunca de afirmar sua autoridade como rei? Por que não havia ele, que possuía tal poder, de revelar-se em seu verdadeiro caráter e tornar-lhes a eles o caminho menos penoso? Por que não salvara João Batista de uma morte violenta? Assim raciocinavam os discípulos, até que trouxeram sobre si mesmos grande treva espiritual. Perguntavam: poderia ser Jesus um impostor, como afirmavam os fariseus? Os discípulos haviam testemunhado naquele dia as maravilhosas obras de Cristo.
dir-se-ia que o céu baixara à terra. A lembrança daquele dia precioso, glorioso, devera tê-los enchido de fé e esperança. Houvessem, da abundância de seu coração, estado a conversar entre si a respeito dessas coisas e não teriam caído em tentação. Sua decepção, porém, lhes absorvera os pensamentos. Esqueceram-se das palavras de Cristo: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se